Saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para um react especial desta vez. Como todos sabem, estamos comemorando o terceiro aniversário da chegada do Abel Ferreira. Só isso já diz bastante sobre a passagem desse treinador pelo Palmeiras. É um cara que chega há 3 anos no cargo. Isso daí só aconteceu 2 vezes na história do Palmeiras. A primeira vez com o Oswaldo Brandão, entre 72 e 75, ou 71 e 75. E ele só saiu para treinar a seleção brasileira. E a segunda com o Filipão, entre 97 e 2000. Ele só deixou o Palmeiras também porque quis, após o encerramento da passagem da Parmalat. Ele não viu condições de seguir no Palmeiras e foi para outros projetos. Então é a terceira vez que o treinador consegue chegar a 3 anos consecutivos e conquistando muitos títulos. É claro, se não tivesse conquistando, não conseguiria ficar tanto tempo à frente do Palmeiras. Então uma coisa leva a outra, mas o fato dele chegar a 3 anos realmente é motivo de muita comemoração por parte de todos nós. Até porque, além de estar conduzindo o Palmeiras a títulos, ele é uma pessoa diferente, é uma pessoa especial. E talvez por isso a gente tenha tido esse desejo, né? Nós, que eu digo, toda a comunidade de palmeirenses. Eu recebi pedidos para que fizesse esse react da entrevista de apresentação, para que a gente pudesse comparar a expectativa com a realidade 3 anos depois. Então, o que ele esperava do Palmeiras, como ele pensava futebol na época, o que mudou. A gente sabe que ele foi se moldando ao futebol brasileiro com o passar do tempo. Algumas coisas ele permanece inflexível, mas em outras ele já está mais adaptado. E vai ser realmente interessante rever. Eu tenho quase certeza que todos os palmeirenses assistiram já essa entrevista em algum ponto, mas sem ter a confirmação do que aconteceu, né? Do que ele esperava, sem poder comparar a expectativa com a realidade. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Eu acho que vai ser um exercício muito interessante, principalmente para todos nós que gostamos muito do Abel, que temos muita admiração pelo trabalho do Abel e também pela pessoa que ele vem demonstrando ser ao longo desses 3 anos. Lembrando que essa coletiva ela foi concedida em plena pandemia, foi em novembro de 2020, então os jornalistas não estavam presentes, foram feitas gravações, eu não sei se foi gravação ou se foi ao vivo de casa, aí eu já não me lembro bem. Mas, enfim, os jornalistas não estavam presentes à sala de imprensa do Palmeiras quando foi feita essa coletiva. Vamos a ela. Bom, vamos dar início, então, às perguntas, à coletiva de imprensa. O primeiro entrevistador é o Leandro Buldaquian, da Rádio Transamérica. Pode liberar o seu microfone e fazer sua pergunta. Tudo bem, Abel Ferreira? Seja bem-vindo ao Brasil. Eu queria perguntar para você, né, quais foram as suas primeiras impressões, né, do Palmeiras desde o jogo contra o Atlético, já o contato com os jogadores ontem, em um país, né, Abel, onde a gente costuma dizer que o calendário é muito maluco, né, jogo praticamente todo dia, né, e, claro, com uma paciência para técnicos cada vez menor. Eu queria que você comentasse e seja bem-vindo. Acima de tudo, a organização e a grandeza do clube. O que mais me impressionou, porque também fiz o meu trabalho de casa, uma coisa é aquilo que te dizem, outra coisa é aquilo que tu sentes quando estás dentro do clube, quando estás dentro da academia, a sua organização, a sua grandeza, o plano que tem para o presente e para o futuro, a forma global como vem o futebol. Agradou-me imensamente por isso mesmo, por ter um plano, por ter organização, por saber aquilo que querem. E quando assim é sempre muito mais fácil estarmos próximo de atingir aquilo que queremos, que é vitórias e títulos. Foi feito um trabalho bem interessante de convencimento ao Abel na época de sua contratação, mas ele também deixa muito, muito claro isso no seu livro, né? Como foi o estudo
que eles fizeram, toda a equipe, né? O estudo que eles fizeram a respeito do Palmeiras e do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, antes de dizer o sim, antes de chegar para o PAOK e falar: PAOK, muito obrigado pela oportunidade, eu vou para voos maiores. E é claro que, se for comparar o Palmeiras com o PAOK, coitadinho do PAOK, né? Então, ele, como eu disse, fez a lição de casa. Falou assim: pô, Palmeiras, tá bom, tem uma baita história, etc. Mas e agora? Como é? Investigou, checou, é um clube organizado, é um clube bem estruturado, que vem com ambições, conquistando campeonatos brasileiros, né, no passado recente, 16 e 18, nós estamos falando de 2020. Então, tem toda uma ligação com o Filipão, que eu acho que isso deve ter contado bastante também. E aí isso fez com que ele tomasse a decisão, felizmente, né, de vir para o Palmeiras. E também, felizmente, depois de 3 negativas. O Abel era a 4ª opção da diretoria da época. Vamos combinar também que teve um pouquinho de sorte. Agora, por favor, o Marco Aurélio Souza, da TV Globo. Eu não vou conseguir ver a cara deles, para não. Abel, boa tarde, que você tenha vida longa na sua passagem aqui pelo Brasil e que você não esqueça de usar o GPS, por favor, quando estiver se deslocando em São Paulo, senão você vai perder muito tempo com o trânsito. Boa tarde. Até que ponto outros técnicos estrangeiros que já estão atuando aqui no Brasil e bem, posso citar o Jorge Jesus, que veio, já voltou, mas foi muito bem, Jorge Sampaoli, temos o Eduardo Cudê no Internacional. Até que ponto esses estrangeiros, entre aspas, na nossa liga, no Brasil, também te encorajaram ou te deixaram a certeza de que era hora de tentar a carreira aqui no nosso país? Obrigado. Eu sou um homem de convicções. Opa, se é. Eu gosto de seguir os meus instintos, eu gosto de seguir, gosto de me desafiar. Não foi porque os outros disseram, não foi porque os outros me mostraram, foi por única e exclusivamente convicção de que tenho que, juntamente com o Palmeiras, acrescentar títulos à minha carreira, e só estando próximo e junto dos melhores é que isso é possível. E acima de tudo foi isso, foi a convicção e a vontade de querer representar um grande clube. Como disse, fiz o meu trabalho de casa, seguramente como o clube fez, ao apostar em mim. E muito honestamente acho que gosto das cores verde e branco, é algo que é o destino se calhar, mas é algo que me persegue na minha carreira enquanto jogador, enquanto treinador, e portanto não foram treinadores, foi única e exclusivamente a minha vontade e a minha convicção de querer ser melhor e de me juntar aos melhores. Uma observação assim, a parte do que ele disse, é o sotaque dele, que eu tinha essa curiosidade, né? Será que o sotaque dele já mudou? Será que ele já está falando um pouco mais abrasileirado? Tá nada, tá igualzinho. Isso mostra um pouco mais da personalidade do Abel. Um cara que não muda o sotaque. Um cara que tem o sotaque enraizado, português, e fala do mesmo jeito, ele não vai mudando o jeito de falar. A gente vê outras pessoas que mudam, né, a sua forma de falar ao longo do tempo. O Abel não, o Abel é um cara que se mantém extremamente leal à sua pátria-mãe, a Penafiel, onde ele aprendeu a ler, escrever, enfim. Ele mantém o sotaque dele nessa primeira entrevista igualzinho dessa semana, né? E com relação a mais uma demonstração da personalidade dele, o quanto que os estrangeiros, tendo sucesso no Brasil, influenciaram sua escolha. Zero. Até porque ele não se enxerga como um estrangeiro, ele se enxerga como o Abel indo para o Brasil. Então ele estudou para ele fazer sucesso, independente se outros técnicos fizeram sucesso ou deixaram de fazer. Então nem conversou com nenhum deles. Falou assim: eu vou fazer minha pesquisa em cima dos fatores que eu acredito que vão ser importantes eu saber para eu tomar a decisão, e aí eu decido se eu vou ou não. E aí ele decidiu por vir, até porque estava vindo para o Palmeiras, não estava vindo para o Botafogo, não estava vindo para o Avaí, né? Palmeiras.
Agora, por favor, o Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, pode liberar o seu microfone. Tudo bem, Abel? É ao vivo, Sucesso né? para você nessa sua passagem. Deu para entender, que eu não lembrava, né? Que foi ao vivo. Eles estavam fazendo uma teleconferência à distância, mas as perguntas foram feitas ao vivo. Não foram gravações. No Brasil e em especial no Palmeiras. Estamos todos, né, imaginando, tanto nós da imprensa quanto os torcedores, que você já estará amanhã no Allianz Parque. Mas isso ainda não é oficial, confirmado. Eu queria te perguntar se você já comanda o time amanhã. Sim. E sobre essa adaptação a uma nova cidade, a uma nova cultura. Você já encontrou uma moradia ou nesse primeiro momento você pretende talvez até aproveitar essa tão elogiada estrutura do clube para ficar na academia de futebol? Muito obrigado. Uma boa pergunta. Tem condições para morar aqui? Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto do clube, vim para aqui para ganhar, vim para aqui para ajudar a estrutura e os jogadores a crescerem. Essa é a minha principal objetivo, é a minha missão. Portanto, porventura, a minha estadia nos próximos meses vai ser aqui dentro. Tenho todas as condições, como disse, não nos falta nada. O clube oferece todas as condições para todos os profissionais fazerem o seu trabalho na plenitude e, portanto, só temos que criar a nossa própria pressão dentro para aguentar a pressão de fora, porque quem está num clube como o Palmeiras só pode pensar numa coisa, é vencer, não há outra forma. Desde o começo já mostrava esse espírito de competitividade extrema, né? E muito prático, né? Eu não vim aqui para passear, não vim aqui para fazer amigos, eu vim aqui para trabalhar, para ser campeão. E eu me lembro que nos primeiros meses, a gente sabe, né? Ele morou na academia de futebol por vários meses até se mudar para um apartamento mais confortável, para depois, inclusive, poder trazer a sua família. Ele estava sozinho, não tinha trazido a família, até porque não sabia, né? Pô, quanto tempo eu vou ficar no Palmeiras? Não sei, né? O começo é sempre muito difícil, para ser mandado com 4, 5 meses é muito fácil. Então ele precisava se provar para o Palmeiras. E ele conseguiu através da Libertadores 3 meses depois, 2 meses e pouco depois dessa entrevista. Aí que ele ganhou estofo para se estabelecer. Senão ele tinha sido mandado embora também. Vamos combinar, porque aquele presidente anterior ali, para mandar o técnico embora, era facinho. Mas ele mostrou rapidamente que tinha condição de ser um treinador de longo tempo no Palmeiras, de estabelecer uma cultura dentro do Palmeiras. Conseguiu isso através da Libertadores de 2020, conquistada em 27 de janeiro de 2021. 30 de janeiro. 27 foi o de novembro de 21 na Libertadores, também, contra o Flamengo. Janeiro foi 30 de janeiro. Então ele conquista essa confiança e vai ficando, né? Aí ele se muda para o seu apartamento. Mas de cara ele falou assim: eu vou morar aqui, não tem problema. E eu lembro de alguns relatos de funcionários do Palmeiras durante o ano de 21, quando ele ainda morava na academia de futebol, em vésperas de jogos importantes, a gente tinha relatos de funcionários. Assim, 2 da manhã o Abel está no escritório estudando. Ele está pensando no jogo que é daqui 2, 3 dias, ele está estudando o adversário. Então, eu imagino que ele deve fazer isso na casa dele também. Ou seja, ele é um viciado em trabalho, é um viciado em ganhar, né? E quanto mais ele se identifica com o Palmeiras, mais inserido no Palmeiras ele foi se sentindo, né? Mais automático foi ficando esse comportamento, e hoje ele e o Palmeiras se confundem hoje, né? Vai ser uma perda muito grande quando ele deixar o clube. Isso invariavelmente vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Não quero nem pensar nisso, mas vai acontecer. Quando acontecer, a gente vai tomar um baque. Isso aí, todo mundo tem que estar preparado para isso. Por favor, Diego Bertozzi, da Fox Sports. Boa tarde, Abel Ferreira. Boa tarde aos colegas presentes. Boa sorte nesse seu novo ciclo à frente do Palmeiras. Eu queria que você falasse sobre a experiência que você teve. Por que você se inspira tanto no Gesualdo Ferreira, técnico que passou pelo Santos,
e ele teve uma passagem não da forma como ele gostaria, também conhecer um pouco mais da cultura do futebol brasileiro, da cultura do imediatismo. E eu gostaria de saber se vocês conversaram assim que você estava decidido a vir trabalhar no Brasil, ele que é um espelho, é uma referência na sua carreira, se ele passou para você alguma dica, alguma orientação sobre o que você encontraria ao chegar ao Brasil. Boa tarde. Deixa só alterar, para não dizer corrigir. A minha referência no futebol é o conhecimento. São os livros, são as pessoas, são os portugueses, são treinadores brasileiros, são todos aqueles que eu apanhei no meu passado, porque eu sou fruto das minhas experiências. E, portanto, todos eles, não posso nomear um, foi este ou aquele, não é assim que eu vejo. Todos os treinadores que eu tive, os bons, os maus, os muito bons, os fracos, aprendi com todos, porque nós também aprendemos quando se faz as coisas mal, e sobretudo em grandes momentos de turbulência em que se adquire as maiores aprendizagens. Agora é normal que falei, posso-vos dizer, claro que falei, para ter conhecimento do futebol brasileiro, do clube, falei com treinadores portugueses, mas falei também com treinadores brasileiros. Ou seja, pegou referências, mas por onde ele seguia? Pelo conhecimento. E conhecimento vem, além dos livros, um cara que estuda muito, também com a experiência dele enquanto jogador e enquanto treinador de equipes de base, até se tornar um treinador de equipes profissionais. Então, na verdade, é como toda pessoa que gosta de se desenvolver faz. Presta atenção, observa, vê os erros e acertos dos outros e copia o que está certo. E copiar é sempre copiar adaptando, né? Porque são realidades diferentes em que ele tem que aplicar os conhecimentos e evitar os erros. Falar assim, esse cara aqui nessa situação fez isso muito errado, eu jamais farei isso. Né? Isso a gente tem que levar para a nossa vida. No nosso dia a dia, sendo profissionais, sendo pais, sendo filhos, sendo irmãos, aprender com os erros dos outros para não repetir. Aliás, dizem que a maior burrice que existe é quando você não aprende com os erros dos outros. Né? Você está vendo os caras fazer errado e repete os erros dos outros. Você tem condição de observar. Você não aprender com seus próprios erros, você está condicionado. É mais difícil de você observar o seu próprio comportamento porque você está dentro de uma situação e você tem suas convicções. Mas, se você está vendo outras pessoas errarem, você não está envolvido, você tem condição de pensar melhor sobre o que está acontecendo, e você faz o erro igualzinho que o outro está fazendo, aí é muita burrice, né? Então, o Abel tem uma coisa que ele não é burro. Né? E ele começa a deixar isso claro já nessa entrevista, essa forma dele encarar as coisas, de como ele absorve as experiências de vida dele e como ele transforma isso em conhecimento para ser um bom profissional. Aí você junta isso com esse espírito competitivo absurdo dele, o resultado é o que a gente está vendo, né, durante esses 3 anos. Agora, por favor, o Lucas Basílio da Rádio... Curioso como ele está sendo rápido nas entrevistas, nas respostas, né? Normalmente ele se alonga, ele vai embora. Ele está sendo mais objetivo, né? Nesse primeiro contato. 105 FM. Isso. Grande tarde a você, Abel Ferreira, seja bem-vindo. Grande tarde a todos os colegas presentes também. Muita sorte a você nesse novo projeto aí. Obrigado. Gostaria de te perguntar a respeito do primeiro contato com o grupo, como é que foi? A gente acompanhou pelas redes sociais aí você num contato muito assim descontraído, muito leve com todos os jogadores, comissão técnica também, mas eu te pergunto especificamente a respeito do Andrei Lopes, o técnico interino que ficou no comando do Palmeiras nos últimos 5 jogos, conquistou 4 vitórias. Queria te perguntar como foi a passagem de comando, digamos assim, dele para você e se facilita, o quanto é positivo você receber o time, receber o comando nesse bom momento que o Palmeiras atravessa nas últimas partidas. Muito obrigado. Boa pergunta, né?
Claro que sim. Quem é que não gosta de receber uma equipa com vitórias? Quem é que não gosta de receber uma equipa com vontade de ganhar, com aquilo que nós vimos, com garra, com energia, com agressividade? Quem é que não gosta? Mas a verdade é que eu já tinha falado com os jogadores. Eu vou dizer isso sem problema nenhum. Aqui a direção queria que eu fizesse um vídeo para fazer a minha apresentação quando estava em Portugal. Eu disse: não faço. Vou falar primeiro com os jogadores. Falei primeiro com os jogadores e com o treinador antes do jogo, no dia anterior ao jogo, porque é deles que eu dependo, é para eles que eu trabalho, é com eles que vamos ganhar, não é com mais ninguém. E portanto peço desculpa à direção se não aceitei ou se não fiz esse vídeo. A força foi grande, mas desculpem, mas primeiro os nossos jogadores. E portanto o Andrei ele falou, acho que falou muito bem. A equipa teve um comportamento espetacular. Ele falou muito bem no tempo que tem no clube e no conhecimento que tem da equipa. Isso é muito importante. Ele falou no tempo ontem e acabou por dizer que realmente conhece muito bem os jogadores, conhece muito bem o clube e tem tempo no clube. Portanto, foi a pessoa que mais informação me passou. Tem ideias também europeias, de forma como gosta de organizar e montar as suas equipas. Isso seguramente é um aliado, tem sido um aliado, é a pessoa que mais informação me tem passado dentro do clube. Tivemos o dia todo ontem praticamente reunido, a trocar impressões, a falar. E os jogadores, fui jogador há bem pouco tempo, penso como os jogadores, sinto como os jogadores, a escola que eles andam eu já andei, sei quando estão frustrados, sei quando estão aziados, mas há uma coisa que eles todos têm que saber. Não só eles, mas quem trabalha no clube, ninguém está acima da grandeza do clube. Trabalhamos todos para o mesmo e todos os profissionais que estão aqui dentro só têm uma missão: dar o melhor de si para proporcionar todas as condições aos nossos jogadores e ao seu treinador, para que ao domingo possamos dar as alegrias aos nossos adeptos. Uma pergunta boa, né? E ele descreveu como foi a passagem, como ele recebeu o comando do Cebola. E legal essa revelação dele de que houve o pedido da diretoria para ele fazer um vídeo para se apresentar para a diretoria, como eles se acham, né? Importantões. E o Abel falou: não, primeiro eu vou me apresentar para os jogadores, depois eu falo com vocês. Ele já chegou meio que peitando assim, no sentido de impondo o seu estilo. E já deixou claro desde o começo que o estilo dele não é de ficar paparicando chefe, né? Que ele vem para trabalhar, ele vem para treinar, ser campeão, e para isso ele precisa ter o respeito, antes de tudo, dos jogadores. Então, ao colocar os jogadores na frente da diretoria, ele já mostrou do que ele é feito, né? E a diretoria anterior ali teve que dar a primeira engolidinha no Abel, né? E tenho certeza que isso já deve ter marcado uns pontinhos negativos no caderninho do presidente anterior, que é um cara muito vingativo. E ele teve que aceitar o Abel e se manter com o Abel diante dos resultados do Abel. Porque se o Abel não conquistasse o que ele conquistou rapidamente, certamente o cara tinha mandado ele embora. Mas certamente. Por favor, o Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo. Boa tarde, Abel, a todos que estão aí na sala de imprensa. Seja bem-vindo ao futebol brasileiro. Abel, eu queria perguntar a você o seguinte. Desde 2014, no Palmeiras, 10 técnicos passaram pela cadeira do comando da equipe. Há muitas trocas de treinadores nesse período recente, apesar dos títulos conquistados, os 3 títulos mais recentes, conquistados por treinadores diferentes devido à troca que acontece. A minha pergunta é a seguinte: você aposta num trabalho de longo prazo? Imagino que você tenha conversado com a diretoria sobre isso. Quero saber o que a diretoria passou para você, para que você tivesse a convicção de que não seria mais um a ter um trabalho de curto prazo no Palmeiras. Boa pergunta. Primeiro porque eu não vivo, há aqui uma coisa que me guia. E algum dia isso vai ter que acontecer. Eu, desde que sou treinador
profissional das primeiras equipas, ainda não foi despedido. Mas vou ser seguramente um dia. Isto é coisa que para mim é natural, faz parte do processo. E nós sabemos que quem anda no futebol é ou mata ou morre. Vivemos na selva, agora podemos viver na selva com respeito, com princípios, saber como ganhar, como queremos fazer. Mas as regras do jogo para mim são muito claras. Ou ganhas ou ganhas. Agora gostei muito, porque o Presidente sabe que fez-me perguntas, mas sabe que eu também lhe fiz perguntas a ele. Ele estudou-me a mim e eu estudei o clube. Acho que encaixa perfeitamente naquilo que são as ambições do clube, as minhas ambições, o que é o projeto aqui e agora e o que é o futuro. Vocês sabem que o clube trabalha muito com aquilo que são os jogadores da base, mas não nos podemos esquecer dos jogadores mais experientes, que são os que ajudam os jogadores mais jovens a crescer. Eu sei que a imprensa fala dos mais jovens, da base. É verdade, temos uma boa base. Há um plano muito bem definido por toda a estrutura que trabalha mais diretamente ligada à base, mas não nos podemos esquecer dos jogadores mais experientes, que conhecem o clube, que podem ajudar os mais jovens a crescer, e só assim é que é possível o Palmeiras ter presente e ter futuro. Enquanto ao tempo, e o Andrei falou nisso ontem, Como ele já chega sabendo de todo o projeto da base do Palmeiras. E como ele tem claro na cabeça dele de como tratar a base e da importância dos mais experientes para ajudar nesse desenvolvimento. E é uma coisa que ele fala até hoje. No Palmeiras eu estou ganhando um monte de título, mas até chegar no Palmeiras eu não tinha ganho nada. Mas todos os clubes por onde eu passei ganharam muito dinheiro, porque uma das marcas do trabalho dele é desenvolver os moleques que vêm da base. Essa primeira passagem dos meninos da base para o profissional, ele sempre fez tudo com muito cuidado. E isso rendeu por todos os clubes por onde ele passou. Então, além de ser um vencedor no Palmeiras, onde ele teve condições de se tornar um técnico vencedor, ele está confirmando aí esse toque de desenvolvedor de talentos dele. E a gente vê ele levando muita bordoada hoje por causa do Endrick. Tá vendo? O Endrick tá arrebentando. O Endrick teve chances no começo do ano. E ele foi bem no começo, depois começou a ir muito mal. E aí ele foi tirado do time porque o Abel, não está pronto ainda. Precisa conviver mais nesse novo ambiente. E quando sentiu ele pronto, aí sim passou a escalar ele e está acontecendo o que a gente está vendo. Então ele é um cara que tem muitos critérios. Ele pode até não estar certo 100%. Eu, por exemplo, já tinha puxado o Endrick de novo um pouco mais cedo. Sei lá, uns 2 meses antes. Talvez a gente ainda estivesse na Libertadores. Mas talvez aí é muito fácil falar depois, né? É coisa do engenheiro de obra pronta e isso a gente não faz por aqui. Talvez ele tenha visto coisas que a gente não está vendo e achou melhor segurar. E eu respeito pra caramba essas decisões do Abel. Mas ele mostra desde o começo que essa é uma das vocações dele, né? E quando ele está falando isso, o Endrick está com 14 anos, na ocasião dessa entrevista aí. Ele está falando de Veron, ele está falando de Renan, ele está falando de outros meninos que estavam na fase de transição. Gabriel Menino até, que estavam em fase de transição da base para o profissional, né? Que alguns foram muito bem, outros nem tanto, mas ele deu chance a todos, avaliou todos e todos de uma forma ou outra contribuíram para essas conquistas recentes do Palmeiras. Do tempo que não há aqui, eu não quero saber disso. Eu vivo a minha vida particular e profissional com muita intensidade. Eu não penso a longo prazo. Eu vivo aqui e agora. Estou aqui com intensidade, dar o melhor de mim, defender as nossas cores, o verde e o branco até à morte. E depois é o resultado que nos guia.
Sabemos, é verdade, temos 2 meses com 18 jogos, é loucura, mas ok, se é loucura, é desafio, é diferente, vamos encarar isso com seriedade, com trabalho, com disciplina, com talento, que há aqui muito, com muita comunicação dentro do próprio clube, e é verdade, o Presidente falou-me no presente e falou-me no futuro, e o que eu mais gostei de ouvir é que ele sabe exatamente aquilo que quer para o presente e para o futuro do clube. E isso foi o que mais me agradou, as conversas que tivemos nesse sentido, e foi, como disse, por convicção daquilo que eu vi, daquilo que eu li, daquilo que me disseram, e pela grandeza do clube e vontade de querer representar este clube, que estou aqui de coração e alma para dar o melhor de mim para ajudar este clube. Seria realmente loucura o cara chegar aqui e falar assim, não, eu tenho um plano de ficar 3 anos no Palmeiras. Chegando do Brasil e tem plano de ficar 3 anos, tá maluco, né? Tá louco. Ou não sabe onde tá chegando. Então é óbvio que ele não pode chegar com planos para ficar 3 anos. Agora ele pode chegar com o desejo. Eu quero ficar aqui 3, 4 anos. E para isso eu preciso ser bom mês após mês. Ele tem que continuar se provando mês após mês. Então hoje, 3 anos depois, com essa trajetória multicampeã, com essa capacidade de liderança infinita que ele vem mostrando ao longo desses 3 anos, ainda tem gente que questiona o trabalho dele, que chama de burro, dentro da nossa torcida, se é que não são infiltrados. Mas tem gente que questiona o trabalho do Abel porque ele não escalou o Endrick antes, por exemplo. Então tem que se provar mês a mês, tem que se provar jogo a jogo. Então essa forma dele pensar, eu sou um cara intenso no presente e o futuro é consequência. É uma maneira lógica de pensar, né? Até porque se ficar pensando no futuro e não pensa no presente, a chance de falhar é maior. Então está sendo muito prático, muito inteligente, como sempre. O Abel desde o início já mostrando seu estilo nessa primeira entrevista. Por favor, Leonardo Dai, da Rádio CBN, pode liberar o seu microfone. Abel, boa tarde, seja bem-vindo. A minha pergunta começa no final da sua última resposta. Nas últimas 3 semanas, desde a saída do Luxemburgo, nós ouvimos muito no Palmeiras a palavra projeto, ou seja, como a escolha do novo técnico passaria por um projeto mais consistente do que a média do futebol brasileiro. E você também usou essa palavra quando chegou ao Brasil, né? Um projeto que me seduziu e agora acabou de falar, o Palmeiras sabe o que quer para o presente e para o futuro. Eu queria então aproveitar a oportunidade para te perguntar o que é esse projeto. O que é que tem nele? Enfim, qual é o projeto que a diretoria do Palmeiras te apresentou e que, nas suas próprias palavras, te seduziu a ponto de você encarar esse desafio aqui no Brasil? Obrigado. Mas deixa só dizer também uma coisa muito clara para todos. No projeto tu tens que ganhar. Isto aqui não há... No projeto tu tens que ganhar. Agora tens que perceber no contexto em que tu chegas. Chega a uma realidade diferente e das primeiras coisas que eu tive a oportunidade de falar com toda a estrutura do futebol, e passo isso para vocês sem problema nenhum, a mente aberta que eu tenho que ter para me adaptar rapidamente a tudo o que é o clube, a cidade, e o contrário também é verdade. A capacidade que as pessoas têm de rapidamente também me acolher, trabalhando sem tempo. Portanto, 2 meses em que não há treinos, não vamos treinar. Agora o projeto, como vocês sabem, o clube de há um ano a esta parte fez uma grande reforma naquilo que é a sua equipa. Vocês sabem que nós neste momento temos... Ok, é verdade, de forma constante vêm jogadores da base, como ainda agora temos 2, o Renan, o central canhoto, e o Gabriel Silva, o ponta de lança, que treinam connosco, ainda ontem treinaram connosco, mas a equipa já tem uma base de 6 jogadores da formação que já estão connosco e treinam diariamente, muitos deles, o Verón, que já jogou ano passado e que já sabe o que é o Brasileirão, temos o Wesley, que é o primeiro ano que está a competir no Brasileirão, temos o Danilo, temos o Patrick de Paula, temos o guarda-redes, o Vinícius, temos o Gabriel Menino, jogadores que estão a experimentar a primeira vez o que é o Brasileirão, mas, volto a referir, não nos... O Vinícius não, né? Aí já viu que ele olhou pro Vinícius e achou que ele era molequinho. Ele é da base, só que ele já tinha 26, 27 anos. Não, acho que nessa época ele tinha 24, 25. Não era tão velho assim, mas também não era tão novo. Podemos esquecer. Ainda ontem no jogo vi um menino
chamado Filipe Melo a meter 10 km de distância e de alta intensidade, e isso agrada-me ver os jogadores todos comprometidos com aquilo que é a equipa. Agradou-me muito ver o Luís Adriano a vir recuperar bolas à frente da nossa área, e foi por causa disso que nós ganhamos o jogo, pela organização, pelo espírito coletivo de todos os jogadores, os mais novos e os mais velhos. E se continuarem assim, porque eu não quero mudar isso, a equipa está bem, não há como mudar, porque não há tempo para mudar, o que está bem feito é para continuar a fazer. Vamos lembrar que ele está há 2 meses da final da Libertadores, então, se não me engano, o Palmeiras nesse momento, na Libertadores de 20, estava chegando no mata-mata. Né? Eu acho que tinha jogado a primeira partida do mata-mata já. Não me lembro com quem agora. Mas tinha a perspectiva de ganhar a Libertadores, a obsessão. E ele sabia, tenho 2 meses para ganhar a Libertadores. Então não dá para mexer muito no que está feito. Né? Eu tenho que pegar o que eu tenho e dar uma outra pincelada aqui e levar isso aqui do jeito que dá. Que não tem tempo, até porque era aquele calendário maluco da pandemia. 18 jogos em 2 meses, sendo que o 18º seria a final da Libertadores, algo assim. Então ele colocou isso como meta. Né? Agora não dá para mexer muito. E aí a gente só foi ver o Palmeiras do Abel mesmo, depois da conquista da primeira Libertadores. Mas a pergunta do repórter foi sobre o projeto, né? O que o seduziu. Ele falou assim, não existe muito projeto sem ganhar, cara. Então eu quero ganhar. Qual que é o projeto do Palmeiras? Ser um clube vencedor. Para isso eu vou te proporcionar isso e isso. Temos tanto em caixa, nosso projeto financeiro está aqui e a gente tem ambições. Basicamente isso. Né? E com o tempo, vocês vão ver a confiança dos jogadores, a forma como nós vamos jogar, mas o que está bem é para continuar, e eu também disse isso aos nossos jogadores. Vocês mostraram uma fotografia no último jogo, para além daquilo que foi a vitória, que é muito importante ganhar, e nestes 2 meses o mais importante é ganhar em detrimento das próprias exibições, mas queremos é ganhar, mas eles mostraram qualidade, mostraram organização, mostraram espírito de equipa, mostraram espírito competitivo, a forma como celebraram os golos, a forma como, por exemplo, o Luan, quando cortava uma bola dentro da área, celebrava que era preciso meter a bola longe, porque um jogo não é só com bola, não é? Eu gosto muito que as minhas equipas joguem, que tenham bola, sejam propositivas, como vocês dizem, que tenham, mas um jogo é dividido por vários momentos. E ontem o Palmeiras, ou no dia do jogo, foi muito inteligente a aproveitar todos os momentos. Quando foi preciso contra-atacar, contra-atacaram. Quando foi preciso a defender, defenderam. Sempre como equipa. E quando se trabalha em equipa e como equipa, quando todos querem muito uma coisa, ela acontece. Vamos lembrar que ele está falando de um jogo que, se não me engano, o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro no Allianz Parque, acho que foi 3-0. E foi um jogaço. O Palmeiras jogou muito bem. O último jogo do Palmeiras com o Abel. Eu não tenho certeza do placar agora. Posso estar enganado. Mas o que eu me lembro foi que foi uma boa vitória do Palmeiras. Um jogo que o Abel assistiu da arquibancada. O último jogo sob o comando do Cebola. E ele já mostrou que estudou demais o elenco do Palmeiras, já sabia o nome de todos, já observou esses pequenos detalhes, né? A vibração do Luan, a recomposição defensiva do Filipe Melo, a disposição, vejam, do Luís Adriano em vir defender quando o adversário está atacando. Então ele observou todo esse tipo de coisa, né? Já estava atento. Por favor, André Hernando, Sport TV. André, precisa soltar o seu microfone, por favor, a gente não consegue te ouvir. Assim, Abel, boa tarde a todos, agora sim com áudio. O Palmeiras chegou a ter 20 jogos de invencibilidade com o antigo treinador, mas a torcida reclamava muito que o time não jogava bonito, não tinha bons jogos. Você fala muito em ganhar.
esse ganhar, ganhar, ganhar passa também, às vezes, por não, às vezes, ter um jogo tão bonito assim, onde mais importante é o resultado? Não, nós temos que recuperar a nossa identidade. O Palmeiras é conhecido pela academia. Já sabia Foi essas por uma coisas. forma e por um estilo de jogar. Não foi pela quantidade dessa época de títulos que ganharam. Foi pela identidade que esse treinador criou. Pela identidade. Agora não me peçam que, sem treinar, ver a equipa a jogar como jogavam as minhas equipas. Como jogava o Paoca, como jogava o Braga. Não me peçam isso porque não há tempo. E eu sei que neste momento nós temos que ganhar e, se possível, porque o fizeram e bem, e os jogadores têm essa qualidade, os jogadores são inteligentes, os jogadores sabem perfeitamente aquilo que têm que fazer dentro do campo, os jogadores já têm uma base dentro deles, os jogadores... Não é quando tu trocas de treinador que os jogadores vão mudar todos. Os jogadores já têm um mapa dentro dele instalado do futebol que eles próprios conhecem. E nós o que temos que fazer, o que nós vamos fazer agora, é ajudá-los a que cada um deles tenha a capacidade de enfrentar o adversário que tem dentro deles, porque para mim no futebol esse é que é o grande segredo, é tu teres a capacidade de seres melhor do que tu próprio a cada dia que passa. E se nós fizermos isso, todos, como eles fizeram no último jogo, seguramente que no futuro teremos muito mais alegrias. Eu não sei se estou a falar muito rápido. Tá bom. Não, tudo para entender perfeitamente. Professor, agora Yara Fantoni, da TV Bandeirantes, pode liberar o microfone e fazer a sua pergunta. Abel, seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escola portuguesa. Por que você entende desse sucesso dos portugueses, né? Existe algo em comum, alguma característica comum entre vocês, né? O Gesualdo, por ser também uma pessoa que você admira, tem algo nele que você vê e fala, quero trazer isso para os meus trabalhos? Qual o segredo dessa escola portuguesa? Partilha de conhecimento. O que é que eu quero dizer com partilha de conhecimento? Eu posso-vos dizer que tive o Guto Ferreira a festejar comigo em Portugal, no Braga. Tive o Tiago Ilargui e outros treinadores, como eu fiz. Fui ver grandes treinadores também treinar. Como nós portugueses fazemos, partilhamos ideias, conceitos, ideias de jogo, formas de atacar, formas de defender. Agora cada um, por isso é que eu não gosto de me comparar com ninguém, porque eu sou eu, cada um depois gera o seu próprio conhecimento, cada um depois gera a sua própria ideia de jogo. E quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a criar a minha própria ideia de jogo, eu comecei sempre numa perspectiva global, pensar das coisas de forma global. Como é que eu valorizo os jogadores? Como é que eu valorizo um clube? Como é que eu valorizo uma ideia de jogo? E foi a partir daí que fiz o meu próprio conhecimento, fiz a nossa própria ideia de jogo. Agora, se vocês repararem no meu curto passado como treinador, eu tenho projeto, eu tenho tempo nos clubes para cimentar e crescer, como tenho o Klopp, como tenho outros jogadores que estão em clubes que sabem aquilo que querem e, mais do que sabem aquilo que querem, conseguem aguentar a pressão dos adeptos em momentos críticos, porque reconhecem competência nas pessoas que estão à frente desse mesmo projeto. E, portanto, é muito por aí. É pensar global, pensar como valorizar os jogadores, pensar como valorizar o clube, pensar como valorizar o futebol, porque o futebol é também um espetáculo e nós temos essa responsabilidade de procurar dar o nosso melhor dentro de campo para quem assiste, e neste caso a nossa família, Palmeiras, gostar daquilo que vê. Olha, ele já falando em valorizar o futebol como um todo. Então, quando ele bate em calendário, em nível de arbitragem, em organização, não é porque o Palmeiras perdeu o jogo que ele começa a falar isso para dar desculpa. Ele já está falando isso antes de dirigir o primeiro jogo. Temos que pensar. Vejam quantas vezes ele fala a palavra pensar. Pensar global, pensar como valorizar o clube, pensar como valorizar os jogadores. Pensar em como valorizar o jogo, o campeonato, o espetáculo. Para quem? Para quem está vendo. Então, olha como ele pensa tudo de forma coordenada, ele concatena todos os conceitos. E o resultado é esse estilo Abel Ferreira de ser. Que ele
enquanto líder, ele já incutiu isso na cabeça dos liderados dele, da comissão técnica, da equipe dele, que são 6 pessoas, e de cada jogador que passa pelo elenco do Palmeiras. Né? Então, tudo que a gente está vendo não é acaso. Ele já vem com isso pensado, ele se desenvolveu, e na época ele tinha 41 anos, hoje ele tem 44, ele desenvolveu isso na formação dele enquanto treinador lá em Portugal e depois um ano na Grécia. E foi dentro desta perspectiva global que nós ainda estamos a cimentar aquilo que é a nossa ideia de jogo, e daí estarmos em Portugal, estarmos na Grécia e agora termos vindo para o Brasil. Agora, por favor, Antônio Carlos Duarte, do Jornal Record de Portugal. Boa tarde, Abel. Desejo muita sorte para você vindo agora aqui para o Brasil, enfim, depois de uma passagem lá pela Grécia, sua segunda experiência internacional como treinador. Queria saber de você o seguinte, qual a importância, já que antes você ainda tem o jogo da Copa do Brasil, mas no domingo você vai ter um confronto contra o Sapinto, ou seja, pela primeira vez na história teremos 2 treinadores portugueses dirigindo 2 equipes, né, em jogo do Campeonato Brasileiro. E o Sapinto me deu uma entrevista onde ele disse que foi ele que puxou você, quando você teve um problema de lesão, quando era jogador, puxou você para ser o auxiliar dele numa equipe sub-19 do Sport, para ser o treinador. Enfim, qual é a importância que teve o Sapinto na sua carreira de treinador e já projetando esse encontro com o Sapinto aqui no Campeonato Brasileiro? Obrigado e boa sorte, Abel. Sobre o jogo eu não quero falar porque temos jogo amanhã importante e nós agora é pensar no jogo seguinte. Mas para não fugir à pergunta, é verdade, quando nós olhamos para a nossa linha de vida, há sempre pessoas que nos marcaram nela, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo. E é verdade, eu deixei de jogar futebol com 29 para 30, tive uma lesão grave no joelho e deixei. Mas nessa altura já tinha o segundo nível de treinador e eu com 23 anos já tinha o segundo nível de treinador. E é verdade. E entretanto ele convidou-me para ser assistente dele, adjunto. Estive com ele algum tempo, depois ele subiu à equipa principal e foi ele que me deu a oportunidade de começar a minha carreira de treinador no Sub-19 do Sporting Clube Portugal. Apenas confirmou, não fez agora, por favor, Thiago Ferri, do UOL. Não fez nenhuma declaração emocional, apenas reconheceu, é verdade, aconteceu, temos que reconhecer o que aconteceu, mas não se aprofundou. Na época o Sapinto era técnico do Vasco e o Palmeiras iria enfrentar o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Esse é o contexto. Oi, Abel, bem-vindo ao Brasil. Você, Abel, por mais que tenha falado sobre jogadores mais experientes, o Palmeiras e você tem uma relação muito forte com o trabalho na categoria de base, né? Você já elogiou isso. Eu queria que você falasse essa lição de casa que você disse que fez. O que você pôde ver sobre o trabalho de base do Palmeiras, até quais categorias você pode dizer que você chegou a analisar e como vai ser o seu trabalho da sua comissão técnica com o departamento de base aqui no Palmeiras. Obrigado, bem-vindo. Obrigado. Eu tenho um elemento na minha equipe técnica que já fazia isso nos 2 clubes por onde eu passei antes. Nós no PAOC já tínhamos 2 miúdos, um com 18, outro com 19, o central e um extremo, um ponta, como vocês chamam, que estavam a jogar, eram jogadores que jogavam com muita regularidade na equipa. Portanto, temos um elemento que está diretamente responsável por tudo o que se passa na base, perceber quem são os jogadores da elite, perceber o que se faz na formação, falar com o coordenador, perceber que sempre que houver a oportunidade de poder ver estes jogadores juntamente da equipa principal, o vamos fazer, que era uma coisa que eu já fazia de forma natural nos clubes por onde passei. O Palmeiras tem esse ADN, mas era algo que eu já fazia nas minhas equipas. Posso-vos partilhar sem problema nenhum. Eu gosto que as minhas equipas tenham 2 jogadores por posição equilibrados e gosto de criar 3, que já fazia isso antes, 3 espaços para ter jogadores jovens para estar connosco, porque nós sabemos que o futebol é oportunidade e durante uma época há sempre a possibilidade de poder que esses jovens tenham essa oportunidade. Foi assim no Braga,
Foi assim 3. no PAOK? 3. Esse é o plano dele. Ter 2 jogadores por posição e 3 da base para ficar aprendendo. O que aconteceu durante esses 3 anos? Ele percebeu que não dá para ter um elenco só com 2 por posição no Brasil, porque o nível de exigência física é muito maior e o número de lesões que acaba acontecendo, por mais que a estrutura do Palmeiras seja diferenciada, é muito maior. E também o fato da base do Palmeiras oferecer muita riqueza nesses anos recentes. Então, brota craque. E tem que botar para jogar, até porque tem que, se não vai jogar, tem que pelo menos render dinheiro para o Palmeiras. Então ele tá com 6, 7 jogadores da base nessa fase, nessa condição de completar o elenco. E também por isso, por isso, né? Pelo fato do Palmeiras não estar contratando, que ele acaba tendo que realmente lançar a mão de mais jogadores da base do que ele gostaria. Então, a gente vê o comodismo com que a diretoria de futebol do Palmeiras está agindo ultimamente em cima da competência do Abel e do departamento de base. E se escoram nessas competências para não contratar quando às vezes o correto seria realmente buscar no mercado algumas peças para fortalecer o elenco. A diretoria se esconde atrás dessas competências e faz com que o Abel tenha no elenco muito mais jogadores da base do que gostaria de ter em seu planejamento. Embora a qualidade dos jogadores que a base está produzindo seja tão grande que também tem isso, né? Tem que botar esses caras para jogar, tem que botar esses caras pelo menos para aparecer no elenco principal e terem chances, como por exemplo vai ter o Naves no jogo de daqui a pouco contra o Atlético Paranaense. Eu acho, né? Eu acho que o Naves vai ser escalado. Não é um cara que tem tantas chances, mas que apareceu a oportunidade. 2 zagueiros suspensos, vai jogar. O cara que está aí compondo, né? É um dos... Na cabeça do Abel seria o 3, mas a gente sabe que tem muito mais do que isso. Desses meninos da base recém-promovidos, completando o elenco do Palmeiras. No Palmeiras há esse ADN. Há um departamento de futebol muito bem organizado, com uma estrutura de scouting a nível nacional também muito bem organizado. É normal e natural que os jogadores jovens queiram vir para o Palmeiras porque sabem que a filosofia do clube passa também por apostar em jovens, portanto é mais fácil convencer esses jogadores a virem para as nossas academias, mas volto a repetir que estes jogadores só estão a fazer o que estão a fazer porque têm os jogadores mais experientes que os ajudam. E é bom que isso fique claro aqui, porque no futebol ninguém consegue nada sozinho. Se o Gabriel Menino está na condição que está, se calhar é porque o Mike e o Rocha os ajudam, né? Se calhar o Patrick de Paula ou o Verón e o Wesley está onde está, é porque se calhar o William também os ajuda, é porque se calhar o Luís Adriano também os ajuda, é porque se calhar o Filipe Melo também cobra, é porque se calhar o Luan também puxa por eles. E portanto, isto é uma mescla, e isso eu gosto, de gente experiente que suporta os mais novos e os mais novos que querem fazer carreira, têm vontade, têm sangue na guerra, querem crescer, mas têm que crescer juntos. Não há outra forma dentro de um clube que não seja este, com respeito, que isso é determinante, com amizade, isso tem que existir, respeito, amizade e competitividade. Porque eu lembro-me quando era jogador, eu era mais novo e tinha um jogador mais experiente naquela posição e eu fazia tudo para só não roubo lugar se não puder, não é? E nós sabemos disso. E os mais velhos só têm que fazer uma coisa, os mais experientes, é exigir deles e dar o exemplo. Se assim fizerem, estaremos sempre muito mais próximos de fazer o que fizeram ainda no último jogo, porque dependemos todos uns dos outros. Os mais novos dos mais experientes e os mais experientes dos mais novos. É assim. Ele faz parecer tudo simples, né? Ele tem o pensamento muito claro, ele tem os conceitos muito definidos e organiza as ideias muito bem.
É claro que tem um monte de nuances nesses conceitos, mas o principal, né, a base dos conceitos é muito clara. E ele tem por objetivo sustentar esses conceitos que ele desenvolveu. E ele consegue como? Porque ele tem o respeito dos jogadores. Ele conquistou o respeito dos jogadores. A começar por essa atitude de não vou gravar vídeo para a diretoria nenhuma. Primeiro eu vou falar com os jogadores, vou mostrar para eles o quanto eu dependo deles, o quanto eu respeito eles. Então, de cara, ele já tem os conceitos definidos e ele tem um manualzinho, né, que ele segue, que ele desenvolveu ao longo da formação dele, que ele segue. E dá certo por onde ele passa. Tanto que ele nunca foi demitido. Ele sempre escolheu sair para um passo maior, para um passo maior, para um passo maior da carreira. Ciro Campos, do Jornal Estadão, pode fazer a sua pergunta. Olá, boa tarde, Abel, boa tarde a todos. Minha pergunta é sobre a Copa Libertadores, Abel. Você agora vai estrear em competições sul-americanas em breve, e as competições sul-americanas possivelmente vão te apresentar novos desafios, novas condicionantes, já que você é estreante aqui no futebol brasileiro. Queria te perguntar justamente quais desafios e quais dificuldades mais inusitadas você acha que você vai ter na Copa Libertadores, se é questão de logística, questão de estrutura, questão de futebol, enfim, qual que é a tua expectativa de dificuldades para essa competição tão importante para os palmeirenses? Não é só essa competição, são em todas que estamos inseridos, porque o Palmeiras compete em todas para ganhar. Isso é... Agora, é verdade, vai ter que haver muita comunicação com o nosso núcleo de saúde e performance. Eu gosto de jogar sempre com os melhores, mas percebemos que temos um calendário. Eu ainda vou ter que perceber se fomos nós que o fizemos, se foi assim que tinha que ser, porque é maluco. É maluco. A logística é outra coisa que temos que ter reuniões para perceber como é que nós vamos conseguir tirar o máximo, como é que vamos conseguir recuperar os jogadores o mais rápido possível, para que os jogadores possam estar sempre prontos para dar resposta à exigência das competições, e daí quanto muito com o nosso núcleo de saúde e performance, que foi um dos gabinetes que me reuni quando cheguei, foi urgente, por isso mesmo que estás a dizer. O Palmeiras está em todas as competições e já ganhou uma, é bom que também fique claro que já ganhou uma. Mas para isso vamos ter que ter muita comunicação, perceber como é que vamos gerir estas questões de logística, de jogadores, de competição, porque ainda temos as seleções, que é outra. O nosso lateral esquerdo, o Vinha, tem 17 jogos seguidos e vai ter que ir para a seleção. Vamos ter que arranjar para ali uma solução. Temos o Gustavo Gomes, que vai ter que sair, temos o Ederson, que vai ter que sair também, o Everton, desculpem. As seleções aqui funcionam um bocadinho diferente lá, portanto, como disse, vim para ensinar, vim para aprender, não sei tudo, não sou o melhor treinador do mundo, mas tenho a ambição que o Palmeiras tem, quero estar em todas as condições e fazer de tudo para ganhar, é isso que tem na minha cabeça. Mostrou, né? Mostrou que é isso mesmo, né? A pergunta foi em cima de Libertadores, uma questão específica de Libertadores, porque nós aqui no Brasil sabemos da diferença clara entre jogar competições em nível nacional e quando a gente sai para jogar no restante da América do Sul. O Abel parece que não viu muita diferença entre essas coisas, pelo menos antes de sentir na pele. Então ele falou, Libertadores mas não é só ganhar Libertadores, quero ganhar tudo, a gente tem que estar preparado para tudo, então tem que ter logística, tem que ter planejamento, tem que prestar atenção no calendário, mas ele não falou especificamente das diferenças entre futebol brasileiro e futebol no restante da América do Sul. Para ele era a mesma coisa. Eu acho que se essa pergunta fosse feita hoje, a resposta dele seria diferente. Agora, por favor, o Fabrício Crepaldi, do Globoesporte.com. Abel, boa tarde, seja bem-vindo ao Palmeiras e ao Brasil. O Palmeiras joga num estádio que tem um gramado sintético. E muito se falou, quando foi colocado o gramado sintético no estádio, sobre característica de time, como poderia usar isso a favor.
O fato de você ter um gramado sintético a seu favor e vai fazer a maioria dos jogos lá, muda um pouco a característica do time? De que maneira que você trabalha isso com as suas equipes? Obrigado. Eu não acredito que seja uma vantagem nem uma desvantagem. É muito fácil nós arranjarmos desculpas quando não ganhamos é do gramado e se ganhamos é porque o gramado é a nosso favor. Não, eu acho que a desculpa não nos ajuda a crescer. A desculpa não evolui, não nos ajuda a evoluir. Agora, o que eu acredito foi aquilo que eu vi no último jogo. Acredito que se a equipa estiver junta, se a equipa estiver competitiva, se continuarmos com esta intensidade, com esta agressividade, com este compromisso coletivo, com este desejo de continuar a vencer nos olhos de qualquer jogador, tanto faz ser gramado, pelado, sintético, o que for, porque o futebol é isto, Palmeiras é isto que exigem os nossos sócios, é isso que existe, é jogar para vencer, seja onde for, seja contra quem for. Resposta clara e direta, né? Gramado sintético, passa, não faz diferença nenhuma. Por favor, Bruno Andrade, do Canal 11 de Portugal, pode fazer sua pergunta. Olá, Abel, boa tarde, sempre um prazer falar contigo. Você, no início da entrevista, disse que nunca foi demitido, mas é bem verdade que, como treinador de equipe principal, você não só não foi demitido, como foi contratado. O PAOK paga para tirá-lo do Braga, o Palmeiras paga para tirá-lo do PAOK. Isso é raríssimo no futebol atual, acho que no futebol de todos os tempos, aliás. O quanto isso é importante para o seu início de trajetória como treinador e o quanto isso massageia o seu ego, até porque, evidentemente, que isso mexe com o ego de todo profissional. Ainda bem que fala no ego. Fica já aqui um conselho para eu ouvir, porque eu quando falo também me ouço, e para os meus jogadores. Nós temos que ser muito equilibrados em todos os momentos. Eu vou perder, eu vou ganhar, vão dizer que eu sou o melhor, vão dizer que eu sou o pior, eu e os meus jogadores. Mas há uma coisa que não pode mudar nunca, é acreditar naquilo que fazemos. Eu tenho uma regra na minha vida enquanto treinador. Alguns chamam isso de teimosia, alguns chamam isso de convicção. E eu me lembro que há pouco tempo atrás, quando a gente estava passando por aquela crise, pior momento, né, do Abel à frente do elenco do Palmeiras, em que uma das discussões foi qual é a fronteira entre a convicção e a teimosia. A convicção é quando está dando certo, a teimosia é quando está dando errado. Mas você vê que ele é um cara que tem princípios e que ele acredita neles e que ele segue esses princípios. E faz parte desses princípios reavaliar e mudar de opinião. Mas para isso, um conceito precisa preencher certos requisitos para que ele reavalie. Senão ele segue a convicção dele. É muito interessante esse sistema que ele estabelece para si mesmo, né? E que está dando tão certo. Que é 24 horas. 24 horas para a regra das 24 horas. Ou 24 horas para celebrar uma vitória. E a partir daí é seguir o nosso caminho. Isso é que não pode vacilar. É naquilo que nós acreditamos. Isso não vacila. O ser vendido, o ser despedido são regras de jogo. Eu tenho tanto com que me preocupar dentro do clube, eu tenho tanto para decidir, eu tenho tantas decisões para tomar, que eu não posso gastar a minha energia em coisas que eu não controlo. Uma coisa vocês podem ter todos a certeza absoluta. Todas as minhas decisões, toda a equipa que eu escolher, tudo o que eu fizer, só tenho uma única intenção. É que o Palmeiras vença. Todas as minhas decisões, e vão criticar porque é que tirou este, porque é que meteu aquele, e normalmente quando se ganha, os bons jogadores são os que não jogaram. É sempre assim, é aqui, é na China, em todo lado, em Portugal, em todo lado. Mas todas as minhas decisões é o que é melhor para o clube, o que é melhor para o grupo, o que é melhor para nós ganharmos. E tem sido essa a minha forma de ser e de estar, e isso eu não vou alterar, porque há uma pergunta que eu faço a mim muitas vezes, ele tem um sistema muito definido, né, na cabeça dele, de como agir em cada situação. E ele transfere isso para os times que ele treina.
Então, ele faz os jogadores entenderem cada situação do jogo e como os jogadores têm que agir em cada situação. Com a bola, sem a bola, com o adversário pressionando, com o adversário se defendendo, precisando segurar o placar, precisando fazer mais gols. Ele tem um manualzinho, um manual Abel de como agir. Ele desenvolveu isso, eu acho que está desenvolvendo ainda. Eu acho que ninguém pode chegar em ponto nenhum da vida achando que sabe tudo, que está perfeito. A gente tem que estar sempre melhorando, e eu acho que ele está nesse processo também. Mas ele já tem o modelo atual dele em pleno funcionamento. As regras em cada situação. Então, essas regrinhas que a gente aprendeu a conviver com elas com o passar do tempo, tipo essa das 24 horas, é um dos pontos dele. Ele fala assim, é o jeito que ele desenvolveu para o ego dele não se inflar demais, né? Ou para proteger a sua autoestima nos momentos ruins. Então, o ego não infla demais nos momentos bons e a autoestima preservada nos momentos ruins. 24 horas e vamos para o próximo. O que é que me trouxe até aqui? O que é que me trouxe até aqui? E em momentos de dificuldade, lá vem a pergunta, o que é que me trouxe até aqui? E quando ganho, o que é que me trouxe até aqui? Os métodos e por isso dele. Gosto muito dessa palavra de equilíbrio, não gosto da palavra ego, não gosto da palavra eu e gosto muito da palavra nós. Nós ganhamos, nós perdemos, nós estamos juntos, mas estamos juntos quando? Sempre ou só quando ganhamos? Somos adeptos de quê? Na boa e na somos ruim. adeptos da vitória? Na boa e na ruim. É isso que nós temos que decidir. E eu sei muito bem aquilo que quero, o clube também sabe muito bem aquilo que quer. Os jogadores têm mostrado que têm uma vontade e uma ambição tremenda e estamos aí para o jogo da manhã, que é o mais importante. Por favor, Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Boa tarde, Abel. Seja muito bem-vindo ao Brasil e ao Palmeiras. Espero que você tenha muito sucesso por aqui. Não é Abel, eu, na é sua nós. entrevista Não quero- hoje, é nós. você falou muito sobre o DNA do Palmeiras, o projeto, a estrutura do clube. Isso é muito, de fato, muito importante. E uma imagem chamou muita atenção na sua apresentação, onde a TV Palmeiras fez o registro, de você olhando um quadro do Palmeiras ali com um resumo da história do clube. E eu queria fazer duas perguntas em cima disso. Qual é a importância para você que, em campo, os jogadores traduzam esse DNA do Palmeiras, né, de um jogo mais propositivo, de tentar vencer sempre? E como é que você avalia o preparo físico dessa equipe que você encontrou essa semana? Porque o calendário, como você mesmo disse, a gente já diz há muito tempo que o calendário no Brasil é maluco. Como é que você vai trabalhar essa questão da preparação física, um dos temas muito criticados também pela torcida aos jogadores? Obrigado. A torcida também tem que ter paciência em relação a isso. E é difícil para nós, mas também é difícil para os nossos adversários. Não é só o Palmeiras que vai ter 18 jogos em 2 meses, somos todos. É normal que surjam lesões, é normal que a intensidade dos jogos seja mais baixa. Isso é normal, não há outra forma. Não há outra forma. Às vezes chega a ser desumano, mas vamos apelar a outras capacidades que nós temos, que eles têm, que é a capacidade de sacrifício, as capacidades volitivas, o estar cansado e ter que correr, o estar cansado e ter que juntar a equipa para ter que defender, o estar cansado e ter que correr para a frente porque temos que ganhar o jogo. E isso o clube já tem esse peso na história. Ainda há um bocado peguei ali no livro da história. É pesado, é muito pesado, mas só uma maneira. É todos juntos, como disse, trabalharmos dentro, perceber nós temos que ter uma intenção clara de todas as nossas decisões, seja para tornar a equipa sempre competitiva e sempre posta na baliza do adversário para jogar para ganhar. E deixem-me dizer também outra coisa. O ter um jogo propositivo, ou ter um jogo ofensivo, não significa que vamos ter sempre a bola o jogo todo. Nenhuma equipa do mundo consegue ter a bola o jogo todo. Nós temos que perceber os momentos do jogo. E quando for o momento para nós termos bola e fazer jogo propositivo, nós vamos-lo fazer. Quando for o momento de ter que juntar tropas e ter que defender, nós temos que o fazer também. Foi aquilo que o Palmeiras fez muito bem no último jogo. Perceber os momentos do jogo e aproveitá-los. E como disse, é difícil, mas é difícil para todos. Este contexto de 18 jogos, sem desculpas, é para nós e para os outros.
Impressiona realmente a clareza de pensamento dele, a clareza de conceitos, né? Desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas ele já deixa claro desde o começo que ele tem muita clareza dos momentos do jogo. E hoje, 3 anos depois, nós torcedores, a gente já tem essas clarezas muito definidas, de tanto que a gente conviveu com essas entrevistas do Abel e com as formas com que o Palmeiras se comporta dentro de campo. Mas vamos fazer um exercício, vamos voltar no tempo, vamos voltar para 2020, que foi quando essa entrevista foi concedida. Como o Palmeiras e todos os times, como o Palmeiras sofria em determinadas situações, como era um time muito mais irregular, porque não tinha processos bem definidos dentro de campo, dentro das 4 linhas. Havia um certo caos, como nos jogos que a gente brinca aqui no clube, na rua, na várzea. São jogos muito mais caóticos, né? Que não há organização, é recreação. E a gente via no profissionalismo muitos traços dessa desorganização dentro de campo. Poucos treinadores conseguiam estabelecer processos, deixar claros os seus critérios, deixar claros os seus conceitos, os seus pensamentos e criar uma identidade, que é o que o Abel conseguiu fazer nesses 3 anos. Então, a gente ouvindo ele falar tudo isso hoje, parece uma coisa muito repetitiva. Mas a gente tem que entender que ele está falando isso antes de começar a implementar tudo isso no Palmeiras. E para ele sempre foi uma coisa muito clara, por essas declarações que a gente está vendo agora. Né? E para a gente era novidade. Por mais que a gente tenha tido Filipão, né, no passado recente, o próprio Lucha, que já era um arremedo do grande Lucha da década de 90, mas a gente vinha de grandes técnicos. E chegou o Abel e conseguiu dar um grande salto. E o resultado é esse Palmeiras que coleciona, né, enfileira taças. Gabriel Amorim, do Nosso Palestra. Abel, boa tarde. Primeiramente, boa sorte no Palmeiras. Eu queria te perguntar, pelos vídeos que a gente acompanhou de você no PAOK, você gosta de ter uma interação com o torcedor, né? Eu queria saber de você como que é lidar com isso, porque o Palmeiras tem uma torcida que é maior do que a população inteira de Portugal, maior que a população da Grécia, e queria saber de você o quanto vai fazer falta os adeptos nas arquibancadas nesse momento, você que é um cara que gosta tanto desse calor da torcida, né? Enfim, como que você vai lidar com isso, comandando um clube tão grande, mas sem a presença do torcedor ali do lado? Eu não sei explicar isso, eu faço isso de forma natural, aquilo que eu estou a sentir no jogo. É verdade, tivemos momentos bons e momentos de... Como disse, tive momentos em que me aplaudiram, tive momentos em que me xingaram, porque faz parte. E o adepto tem todo o direito de, quando não vê a equipa a jogar como ele quer, de xingar, como também tem o direito de aplaudir quando vê a equipa a jogar bem. Isso faz parte. E nós, profissionais, treinadores e jogadores, têm que saber lidar com isso. Ele ainda não conhecia a Enzolândia. E ele ainda não conhecia aquela porção da imprensa brasileira que é maldosa. Então, quando ele fala de crítica, ele está preparado para receber crítica, para ser xingado, principalmente na beira do campo, quando o time joga mal, que é raro, mas acontece. Mas o que ele não sabia é que ele ia ter pela frente pessoas tão maldosas, tanto por parte da imprensa como uma pequena ala de torcedores, que na hora de fazer as críticas eles atacam a parte pessoal dos jogadores, eles dão adjetivos que em nenhum momento refletem a vontade de ver o time jogar bem, só refletem a pobreza de caráter da pessoa que está falando. Mas vejam como ele chega
a ser até certo ponto ingênuo de falar sobre receber críticas de que está tudo bem, né? Em relação ao que iria acontecer durante todos esses 3 anos. O que nós temos que ter a certeza absoluta, e isso eu não posso deixar com um profissional do Palmeiras, do primeiro ao último segundo não sua camisola, onde é tudo até ao fim. Vamos tentar procurar aliar essa vontade, essas capacidades volitivas, o ADN do clube. Aquilo que faz este clube ser diferente pela história que tem, grande história, rica história, o maior campeão brasileiro. Agora volto aqui a referir, não sou eu que o digo, são treinadores vencedores, são quem está há mais tempo no clube, é preciso tempo. Agora, a gente sabe e também não, a regra também é clara para mim, é preciso tempo, mas também é preciso ganhar. Preciso ganhar, não há outra forma. Ou ganhas, não há outra forma. Roberto Tomé, da TV Record, por favor, pode liberar o seu microfone e fazer a sua pergunta. Boa tarde, senhor Abel. Senhor, não. Obrigado. Bem-vindo aí ao Brasil. Essa linguinha que ele pôs pra fora aí virou meme, né? O pessoal foi lá, deu pause, virou foto, circulou bastante. Foi só uma brincadeira rapidinho. Não me chama de senhor, não sou tão velho assim. Aliás, é interessante ver a transformação física do Abel nesses 3 anos. Como passar pelo Palmeiras é algo que exige fisicamente das pessoas. A gente vê a barba dele muito mais branca, né? Aparecendo já uns cabelinhos brancos também. Claro que com a idade isso é natural, mas em 3 anos apenas eu acho que foi um pouco mais, né? Porque passar pelo Palmeiras realmente é algo muito intenso. O senhor chega para um futebol em que, já foi dito aqui, o calendário é maluco, o campeonato brasileiro não para quando tem data FIFA, né, convocação para a seleção, clube grande cai no campeonato brasileiro, não é o caso este ano do Palmeiras, né, mas enfim, o Vasco e o Botafogo estão aí a perigo este ano, e é um campeonato que demite quase um treinador em média por semana, né? O senhor se preparou, como é que o senhor se preparou, ou você no caso, né? Como é que você se preparou para enfrentar tudo isso? Agora cheguei, já me quer demitir. Obrigado. Repare, faz parte do jogo, faz parte das regras. Há clubes que têm mais paciência, outros que têm menos. Há direções que aguentam mais a pressão dos adeptos, há outras que aguentam menos. Eu vou repetir porque não há, é a minha maneira de ser, a minha maneira de estar. Eu sei que eu dependo dos resultados, eu sei que eu dependo dos meus jogadores, eu sei que eu dependo da minha forma de jogar, eu sei que eu dependo da minha metodologia de trabalho. Então, se eu sei isso, eu vou gastar toda a minha energia, é nisso que eu vou gastar a minha energia. O resto, nós precisamos da imprensa, nós precisamos dos fãs. É aquela coisa que ele fala até hoje. Eu vou dedicar minha energia naquilo que eu posso controlar, não no que eu não posso. E o que ele pode controlar? O desempenho dos jogadores. Melhorar a forma de jogar dos jogadores. Sempre buscar a melhor forma. O melhor jeito de enfrentar o time A, o melhor jeito de enfrentar o time B. Então, quanto melhor ele jogar, quanto melhor forem os resultados, o resto é consequência. Então, se ele continuar ganhando, ele vai continuar empregado. E ele vai continuar alimentando a roda, ou seja, tornando o time cada vez melhor e cada vez melhor. Então, se ele tivesse sido demitido, não tivesse ganho do Santos, a final da Libertadores de 2020, tivesse sido demitido, não devia estar nem lembrando da existência dele hoje. Né? Por que ele está aqui até hoje? Porque ele tem esse foco, esse método bem claro de gastar energia só nas coisas que ele pode controlar. Ficar pensando, né? E se... sai fora disso. Tanto que ele começou a cair na cilada de querer resolver os problemas do futebol brasileiro. Quando ele viu que as sugestões dele, em vez de suscitarem discussões positivas, estava se virando contra ele, inclusive ele passou a ser combatido como inimigo do Brasil, como colonizador. Ele parou.
né? Ele parou. Ele falou assim, não, eu vou focar no Palmeiras ganhar, porque as minhas ideias não são bem-vindas aqui. Depois, talvez ele tenha entendido que, pelo fato dele ser do Palmeiras, que isso tenha pesado nessa forma diferente. Se ele tivesse vindo treinar o Corinthians, se ele tivesse vindo treinar o Flamengo e falasse as mesmas coisas, ele ia ser tido como um visionário, como um revolucionário do futebol brasileiro. Como ele está no Palmeiras, ele é colonizador. Então ele entendeu e passou a direcionar a energia dele só para o Palmeiras, felizmente. Nós precisamos dos corneteiros, nós precisamos dos jornais, nós precisamos dos programas televisivos. Isto é um mundo de negócio. Isto é um mundo. Eu sei muito bem como é que funciona o futebol. E sei muito bem qual é o meu lugar. E sei muito bem aquilo que tenho que fazer. E é isso que eu me foco. Eu foco-me naquilo que eu controlo. O que eu não controlo, eu deixo para os outros. Mas percebo o fenómeno de futebol, é algo que me apaixona, é algo extraordinário. Vocês têm responsabilidade de promover o futebol, toda a gente tem essa responsabilidade. É o desporto que consegue unir todo o extrato social. É o desporto que toda a gente percebe, e isso é fabuloso. Eu tenho a minha mulher, quando chego a casa e porque tirei um jogador ou meteu outro, até ela me xinga. Porquê é que fizeste isto? Porquê é que tiraste aquele? Porquê é que meteste outro? Também tu? Porque a ideia, não tenham dúvidas, tudo o que eu faço, todas as minhas decisões, da minha equipe técnica, da estrutura do futebol, é o que é melhor para o clube. E vou voltar, é o que é que me trouxe até aqui. E é nisso que eu me vou focar. O resto é a lei do mercado. É assim que funciona e não sou eu que vou alterar as regras. É muita clareza de conceito, né? É muita inteligência. Agora, Luciano Trindade, da Folha de São Paulo. Abel, boa tarde, tudo bem? Eu queria perguntar para você se o estágio atual da equipe do Palmeiras, sobretudo nos últimos jogos com o Andrei, que o time jogou bem, marcou 14 gols em 5 jogos, se esse desempenho, se esse estilo de jogo que o time apresentou com o Andrei está muito distante daquilo que você entende ser o ideal para o Palmeiras. Você enfatizou em algumas respostas aqui que há pouco tempo para que você possa fazer mudanças, há pouco tempo para treinar e implementar um estilo de jogo, mas eu queria saber se o estilo de jogo atual, principalmente nesses jogos recentes, é muito distante do que você entende ser o ideal e se a margem de melhora ainda é muito grande. Reparo, eu acho que nas entrelinhas, não é? Eu gosto muito também de ter jogo entre linhas, gosto de fazer jogo entre linhas. Eu acho que vocês percebem perfeitamente onde é que eu quero chegar. Ou não. Acho que você superestimou. Eu tenho que ser humilde o suficiente para perceber que estou a chegar a um clube que quer ganhar, a um clube que está a ter bons resultados agora, um clube onde tem jogadores que estão comprometidos, e não vou chegar aqui e vou alterar num dia, ou 2 dias, ou 3 dias, onde não há tempo para treinar, vou alterar tudo. E portanto a minha função também é tomar decisões, é perceber o que está bem, é perceber que há coisas que para alterar e para mexer é preciso tempo, e há outras que tu tens que as fazer sem tempo. Portanto, a minha decisão também passa por tomar no momento certo, que é agora, as melhores decisões. Não para o meu ego, não o que é melhor para mim, porque vocês, se forem atrás, sabem como é que as minhas equipas jogam, é o que é melhor para o Palmeiras agora. Ou seja, ele tem um sistema de jogo que ele gosta mais, que sempre foi com 3 zagueiros, nos clubes por onde ele passou antes do Palmeiras. E a pergunta do repórter mas diante do que você está vendo, o Palmeiras está numa fase boa, o Cebola vai te entregar o time com 4 vitórias nos 5 jogos que ele dirigiu o time. O que você vai mudar? Ele falou assim, eu não tenho que ficar pensando no que eu vou mudar para ser bonito para mim, para ser do jeito que eu gosto. Eu estou aqui para fazer o Palmeiras ganhar, então eu tenho que entender até que ponto vai ser bom eu mexer para deixar do jeito que eu gosto ou para eu conseguir os resultados. E aí, aos poucos, ele vai moldando para ficar do jeito dele, para ele se sentir mais confortável. Mas sempre tendo como principal o Palmeiras. Conseguir o resultado. E tem pouco tempo para treinar com um campeonato super importante pegando fogo. Então, eu não vou mudar tudo.
Eu não vou chegar aqui, botar o meu sistema preferido e fazer os jogadores se adaptarem da noite para o dia. Vai quebrar o ritmo. Então eu tenho que saber onde eu estou chegando, saber o meu lugar, saber o meu tamanho e ir fazendo pequenas mudanças, pequenas observações no que ele acha que pode melhorar. Além de tudo, né, também aí ajuda o fato de ele ter na época 41 anos, né? Mas humilde e inteligente. Falei assim, ó, não vou querer chegar aqui achando que eu sou o Rinos Mitchells. Então vamos devagarzinho. E deu tudo certo. O que é melhor para a equipa do Palmeiras agora? Essa vai ser a minha decisão. O que é melhor para o clube? O que é melhor para os jogadores? Essa vai ser a minha decisão. Por favor, Arthur Covre, da Band News. Abel, bom dia, boa tarde, já, né? Boa tarde para todos. Falando do contexto mais macro, nós estamos ainda em meio a uma pandemia e a pandemia tem afetado também o futebol, né? Amanhã, por exemplo, você fará uma estreia sem torcida no Allianz Parque, o que acredito eu seja muito estranho para um treinador. De que forma a pandemia afetou o seu trabalho dentro do futebol, especificamente como é que você enxerga o seu trabalho dentro desse contexto e como é que é uma decisão para um técnico mudar de país diante de algo que afeta o mundo todo praticamente, né? Eu gosto de desafio, eu gosto, se calhar fruto de ser português, de ir por aí. Gosto de me desafiar. O projeto e o clube são extraordinários e a vontade de querer vir para aqui foi muito grande e foi por isso que saí do PAOK, pela minha vontade de querer vir e pela vontade do clube também, mas sobretudo pela minha vontade de querer vir representar este clube. Agora, em relação à pandemia, quando nós paramos para pensar como homens e não como profissionais de futebol sobre isso, eu acho que é a vida a dar-nos um sinal de que temos que parar um bocadinho e desfrutar das coisas simples da vida. O nosso mundo, não só aqui, o mundo mudou radicalmente. Nós quase que éramos livres de ir para onde queríamos, fazer o que queríamos, estar com quem queríamos, sem constrangimento algum. E agora vemos privados pela saúde de todos, de ter que tomar medidas para cuidarmos uns dos outros. E, portanto, por essa parte social, nós todos temos essa responsabilidade de nos ajudarmos uns aos outros. Por aquilo que tem que ver diretamente com o nosso trabalho, sim, obrigou a questões de logística e que todos nos fomos capazes de adaptar a um contexto novo para todos. Ninguém estava habituado a isto. Na Europa as coisas estão mal. Segundo a informação do nosso doutor aqui, as coisas aos pouquinhos têm vindo a melhorar. O clube adaptou-se também a uma realidade e todos os procedimentos que tem dentro do próprio clube é no sentido de proteger os jogadores e todos os seus profissionais para não ter contacto com o vírus. E, portanto, para todos nós é algo novo, diferente, difícil e espero que, com a graça de Deus, rapidamente possamos ter a solução para que isto passe. Como foi difícil a pandemia, né? 3 anos depois, a gente já volta a caminhar normalmente no mundo todo. Mas muita gente perdeu pessoas queridas. As nossas vidas foram alteradas, as nossas rotinas foram alteradas dramaticamente. E especialmente os mais novinhos. E eu falo isso porque eu tenho uma filha de 16 anos que num momento crítico do crescimento dela teve que ficar trancada em casa.
E aí soma-se a isso a internet, a rede social e os efeitos colaterais desse confinamento a que todos foram submetidos. Não tem muito a ver com a entrevista do Abel, né, que eu estou falando, tem a ver mais com reflexões pessoais mesmo da pandemia e do momento que se viveu há 3 anos atrás e como isso influenciou a nossa vida hoje. E podem ter certeza, principalmente para essa geração que hoje está por volta de 20 anos, 17 anos, 16 anos, a vida deles foi afetada para sempre por essa pandemia. E é uma marca que nós vamos ter que carregar, né? Que toda a espécie humana vai ter que carregar ao longo dos próximos anos, das próximas décadas. Assim como há 100 anos atrás, né? O pessoal da década de 1910, 1920 também conviveu com as consequências da peste, que foi outra pandemia que o mundo enfrentou em sua história e faz parte da história, faz parte da vida humana. Tem um monte de implicação política, tem um monte de teorias, claro que eu não vou dar atenção para isso, nem que tenha muita, nem que tenha pouca importância, simplesmente não é o nosso foco. Agora, por favor, o Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan, pode liberar o microfone e fazer a sua pergunta. Boa tarde, Abel. Sucesso nessa sua jornada aqui no Palmeiras. E como foi mencionado aqui, você é o 5º técnico estrangeiro neste campeonato brasileiro, né? Enquanto isso, muitos técnicos brasileiros reclamam da falta de espaço na Europa. O que você, Abel Ferreira, pensa sobre isso? Eu vou falar daquilo que eu penso, da minha opinião. É a minha opinião. Não é contra ninguém, nem é minha. Nos anos 80, 90, por aí, quando eu comecei a jogar em Portugal, tinha muito treinador brasileiro lá. Nós aprendemos muito com os treinadores brasileiros lá em Portugal. Posso-vos dizer que eu estava a jogar na 2ª Divisão, não sei se é aqui que se chama 2ª Divisão, e curiosamente foi um treinador brasileiro, Paulo Autuori, de seu nome, que me foi buscar à 2ª Divisão, que me deu a oportunidade de me estrear como profissional na Primeira Liga, e que 2 semanas antes de eu me estrear contra o Futebol Clube do Porto, ele veio ter comigo e me disse: se prepara, menino, que eu te vou te meter no jogo contra o Porto. Foram 2 semanas que eu acho que nem dormi. Portanto, tenho ótimo relacionamento com o Paulo Autuori e tenho essa, lá está, na minha linha de vida, ele está lá. Outra que não posso também deixar de dizer, porque é verdade, são factos. Eu tinha um sonho de representar a Seleção Nacional de Portugal. Na altura muito bem preenchido, na lateral direita com grandes jogadores, e o Filipe Scolari chamou-me para fazer 15 dias de trabalho, na altura que ele apura Portugal para o Europeu, que perdemos com a Grécia no final. E foi ele também que me chamou, quando estava no Sporting, teve uma conversa espetacular comigo, ainda me lembro, tínhamos 2 jogos, o primeiro jogo veio ter comigo, fiquei de fora. Ele me disse: Abel, não se preocupa não, se nós conseguirmos a qualificação já neste jogo, eu te dou a oportunidade de tu estreares no outro. Infelizmente isso não aconteceu e tivemos que ir para a última no Porto, no Dragão, naquele célebre frase que ele disse, que "e o burro sou eu", todos vocês se lembram dessa expressão dele, e eu estava lá nessa equipa, e portanto ótima relação também com treinadores brasileiros. Eu acho que o futebol e a vida é mesmo assim. Os mais novos a querer tirar lugar aos mais velhos, os mais velhos a ter que andar para conseguir também ter sucesso, e a vida é feita disto, não é só no futebol. Não é no futebol, é o senhor que tem ali o restaurante, que tem o competidor ao lado, que quer também fazer o melhor bife. A vida é assim, a vida é competição em todos os detalhes, e nós Ele é muito competitivo. Temos que trabalhar e ir à procura de, quando a oportunidade surgir, mostrar que estamos preparados para ela, independentemente da nacionalidade, independentemente da cor,
independentemente da idade, independentemente do que quer que seja. E, portanto, eu acho que no futebol há espaço para todos e sobretudo, para a competência. Portanto, esta é a minha opinião em relação a isso. Tive também o Guto Ferreira, que fez um estágio comigo em Portugal, no Braga, uma semana, o Tiago Ilargui. Como disse, eu acho que a vantagem que o treinador português tem é a partilha e depois cada um gera o seu conhecimento. Muito se falou, né, durante a passagem do Abel, principalmente nos momentos mais turbulentos, pelo fato de ele ser português. Então, a história de ser colonizador, de se sentir superior, que veio da parte de alguns jornalistas muito maldosos, e que alguns deles foram até processados pelo Abel e perderam. Essa separação vem da cabeça do próprio jornalista brasileiro. Ele enxerga o mundo como um mundo, não como um monte de países. Então ele se enxerga como cidadão do mundo. É um cara cosmopolita. É um cara que vou treinar um time em Atenas, vou treinar um time em Lisboa, vou treinar um time em São Paulo. Sou um cidadão do futebol. Então ele não enxerga essas diferenças. Aí ele fala assim, bom, mas lá de onde eu venho, lá em Portugal, a nossa vantagem é que a gente troca muita ideia entre nós. E aqui no Brasil todo mundo fica guardando os segredinhos para si. Pô, eu vejo isso no ambiente corporativo, cara. Na empresa onde eu trabalho, eu vejo as pessoas guardando os seus segredos para si, em vez de ensinar os outros para que a empresa renda mais. O cara está mais preocupado em segurar para si as dicas do trabalho, os jeitos melhores de fazer o trabalho só para si, para que o outro não aprenda e não pegue o lugar dele. E o Abel enxerga diferente. Ele fala assim, tem lugar para todo mundo. Quem for competente vai se dar melhor. Então, ele confia no próprio taco. Os portugueses confiam nos próprios tacos. O brasileiro é muito de, se eu ensinar ele, que ele vai passar na minha frente. Seja competente que não vai. Eu concordo demais com essa forma de enxergar o profissionalismo, né? A competição. O mundo é uma competição. Nós vivemos num regime capitalista. Então as pessoas competem para ter direito a uma fatia maior no final. Quem não entende isso, sabe, é quem sofre mais. Sério? Por favor, Rafael Delmanto, da mídia palmeirense. Oi, Abel, boa tarde, tudo bem? Boa sorte, seja bem-vindo. Você mesmo disse, né, que estudou bastante o Palmeiras antes de aceitar a proposta. Eu sei que são poucos dias, mas eu gostaria que, se possível, você analisasse esse elenco atual do Palmeiras e se você chegou já a indicar algum reforço, já que a janela internacional de transferência fecha agora no dia 9 de novembro. Obrigado, um abraço. Obrigado, boa pergunta. Primeiro, em relação aos reforços, a primeira coisa que temos que fazer é olhar para dentro e perceber se temos dentro do clube alguém capaz de responder às exigências da equipa profissional. Esse é o primeiro. Segundo, quando isso não acontecer, porque jovens temos aqui nós, não precisamos de ir buscar jovens fora, teremos que reforçar no sentido de equilibrar a equipa. Eu já fiz o meu diagnóstico, não é preciso mexer muito, preciso só equilibrar. Nós temos bons jogadores, temos jogadores jovens com vontade de fazer carreira e de crescer, temos jogadores experientes com vontade de ajudar os mais novos e com vontade de ganhar, porque há muita coisa ainda para ganhar este ano. Eu já fiz o meu diagnóstico, eu já entreguei aquilo que é o meu diagnóstico ao nosso diretor e, portanto, vai ser sempre dentro desta linha. Olhar primeiro para dentro, temos dentro que responde às exigências do clube, temos, fica. Não temos, temos que procurar fora. Mas por questões estratégicas, não vos vou dizer as posições ou os nomes, mas como disse, não tem que mexer muito, estamos bem, temos uma base muito boa, mas já vos disse, nós temos o nosso lateral esquerdo com 17 jogos seguidos e a top, vinha top, 17 jogos seguidos, pam, 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 a top, né? É verdade, agora daqui a nada vamos perdê-los para
para a seleção, o Vinha, o Gomes. Vamos ter que arranjar soluções para dar resposta às exigências, porque, volto a referir, estamos em todas as competições por mérito destes jogadores e quem trabalhou antes de mim. Temos uma série de jogos difíceis e que nos obrigam a estar no máximo. Temos a seleção nacional que nos vai tirar jogadores, mas já está. Temos que arranjar soluções, não vou estar a falar nisso. E, portanto, eu e a estrutura seguramente que iremos trabalhar no sentido, como já disse, do que todas as nossas decisões, toda a nossa intenção é tomar decisões para melhorar o Palmeiras e o nosso plantel. Dentro dos métodos e conceitos que o Abel traz muito sólidos, desde antes de chegar ao Palmeiras, está essa fórmula de contratação ou de reforço do elenco. Vamos identificar uma lacuna, vamos olhar para a base. Tem na base? Sobe. Não tem? Vamos para o mercado. E aí tem gente que vem e fala assim, o Abel não gosta da base. Como é que pode, né? Como é que pode tamanho desconhecimento? Tem que se ponderar esse pensamento do Abel com o equilíbrio também de número de base versus o número de experientes. Não pode desequilibrar demais o elenco e encher de base. E foi o que a diretoria do Palmeiras está obrigando ele a fazer ao se recusar / não conseguir reforços no mercado. O Palmeiras, por incompetência absurda, não consegue contratar. Não consegue porque há uma incompetência na contratação. O Anderson Barros recebe uma série de elogios do Abel por uma série de qualidades que ele enxerga no Anderson Barros. Certamente, o de ser um bom contratador não é uma delas. Certamente. E aí isso acaba obrigando o Abel a recorrer à base, que tem bons valores, para completar o elenco, só que tem como consequência um elenco desequilibrado em termos de idade, de experiência. E certamente não é esse o ideal. Então, a gente vê desde o discurso inicial do Abel o quanto está errado o que essa diretoria atual está fazendo, está se escorando na competência do departamento de base e do Abel e sua equipe, que de tão competentes que são, acabam de uma forma ou outra mantendo o Palmeiras no protagonismo do futebol brasileiro. Imagine se a gente tivesse uma diretoria competente, gente. Agora, a última pergunta do Fernando Fontana, da Rede TV. Abel, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui no Brasil. Você acabou de falar sobre elenco e o técnico Vanderlei Luxemburgo, pouco antes de sair, chegou a dizer o seguinte: muitos me criticam por eu não conseguir jogar bonito, mas vocês têm que analisar se eu tenho elenco para jogar bonito. Ele deixou essa dúvida no ar. Você já está falando que conhece um pouco o elenco do Palmeiras. Você também tem essa dúvida ou você acha que o Vanderlei Luxemburgo está errado? Você tem elenco suficiente para jogar bonito? Ó a casca de banana. Uma coisa que vocês aqui se vão habituar, eu não comento opiniões de outros treinadores. Lógico. É uma opinião. E a opinião cada um tem a sua. Nem é bem nem é mal, nem é certo nem é errado, é uma opinião. E eu vou dar a minha, que já dei anteriormente. Temos uma equipa competitiva, temos uma equipa com gente experiente que quer ganhar, temos uma equipa com jovens que querem aparecer, querem fazer carreira, querem ir para a Europa, mas para isso vai ter que correr muito, vai ter que jogar muito e vai precisar da ajuda dos mais velhos, dos mais experientes, porque eu digo-vos, eu vi o jogo ontem e vi o Filipe a correr, vi o Luís a correr, vi o Rafael a correr, o menino tem que correr, que é novo, os mais novos, mas vi. E foi isso que fez a diferença. A qualidade da sua organização, a qualidade da equipa, porque não há outra forma de vencer, porque ninguém me garante
a mim nem a ninguém, se eu tiver os melhores jogadores, que vou ganhar. Ninguém me garante. Agora, nós temos é que ter a melhor equipa. Se podemos não ter os melhores jogadores, mas se tivermos a melhor equipa, estamos mais próximos de ganhar. Porque nem aos treinadores que têm os melhores jogadores, ao Guardiola, ao Klopp, aos treinadores top, aos do Barcelona, que tem o Messi, que tem o da Juventus, que tem nem esses que têm os melhores jogadores lhe garantem que vai ganhar. Agora, eu acredito quem tem a melhor equipa tem mais probabilidade de ganhar. Claro. Porque eu não prometo resultados. Eu não prometo títulos. Eu prometo trabalho e que tudo faremos para que o Palmeiras, em cada jogo, do primeiro ao último segundo, jogue para ganhar. Isso eu prometo. Muito obrigado, professor Abel. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Palmeiras. Agradecemos também a todos os torcedores palmeirenses que assistiram ao vivo na TV Palmeiras. Obrigado, boa tarde a todos. E assim terminou a entrevista do Abel, usando um certo chavão. Não prometo títulos, mas prometo muito empenho, muita luta. Se for pegar separado só essa última frase, chavão do futebol, mas aí a gente vê que ele sustenta esse chavão com conceitos, com clareza de ideias, com coerência entre teoria e prática. O que ele fala, ele pratica. E assim ele conquista e conquistou o respeito de todos dentro da academia de futebol e de quase todos, aí estendendo para a nossa torcida. O que seria impossível conseguir de todos, porque sempre tem os doentinhos da cabeça. E como é bom fazer esse exercício, né, de comparar a essência do Abel, de quando ele chega, de quando ele se expõe pela primeira vez, e compara com o que ele fez. Ele manteve a coerência, ele manteve a mesma linha. E é isso que faz dele um cara vencedor. Um cara que tem métodos tão bem desenvolvidos, tem tanta clareza de ideias, tanta inteligência, que ele pode confiar nesses métodos desenvolvidos, que a chance de dar certo é muito grande. Ele tem consciência de que o futebol é um meio muito sensível, que vai haver oscilações, e sabe que uma das partes principais do trabalho dele é estar atento aos problemas quando essas oscilações surgem, para ter as soluções. E tudo isso em cima de uma linha de pensamento muito bem construída, muito bem desenvolvida, com conceitos. Essa segurança muitas vezes acaba sendo confundida com arrogância, o que estimula algumas pessoas com menos caráter a já quererem confundir isso com aspectos de caráter duvidoso, né? Como ser colonizador, como ser soberbo, arrogante, se sentir superior, europeu. Até de europeu ele foi, entre aspas, xingado, como se ser europeu fosse um defeito. Tudo isso só me faz ficar cada vez mais satisfeito pelo fato do destino ter colocado este profissional no caminho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que hoje pratica como nunca sua vocação vencedora. Palmeiras sempre foi um clube vencedor, sempre foi um clube protagonista do futebol brasileiro. Mas esta era que estamos vivendo nos últimos 3 anos, ela está acima, mesmo das eras mais vencedoras do Palmeiras. Isso tudo graças à competência desse homem que está aí, que ainda tem alguns inimigos aqui dentro da nossa própria torcida, mas são uma minoria, infelizmente barulhenta, mas numericamente desprezível. E fazer esse exercício só me faz ter mais vontade de que a gente possa estar comemorando o 4º, o 5º, o 6º, o 10º aniversário do Abel à frente do Palmeiras.
porque ele tem princípios muito sólidos, uma clareza de pensamento muito definida, e é muito difícil o trabalho dar errado quando você tem um comandante com todas essas qualidades. Ninguém está acima do Palmeiras. O Palmeiras está sempre acima de qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer atleta, mas vai ser difícil o Abel decair para um patamar onde ele se torne dispensável, onde ele se torne um treinador como outro qualquer. O Palmeiras eventualmente vai perder o Abel, por alguma razão, e vai ter que correr atrás de alguém que chegue perto da performance que ele consegue fazer o time ter através de sua liderança, de seus conceitos, de sua clareza de ideias e de sua inteligência. Muito obrigado, Abel Ferreira, por todo esse trabalho até aqui nesses 3 anos de Palmeiras e que venham muito mais pela frente. Um grande abraço a todos e saudações alviverdes.